Olá, pessoal. Esse aqui é o Eu no Senado. A gente está de volta. Sim, voltamos e agora é para valer, hein? Voltamos com tudo para falar com concursados sobre o processo de sua aprovação, o que deu certo, o que deu errado, dicas de motivação, dicas de materiais. E como vocês sabem, o Senado Federal nomeou muita gente nesse novo concurso e a gente hoje recebe a colega Raquel. Bem-vinda, Raquel. Um prazer ter sua presença aqui na volta do Eu no Senado. Obrigada, Sérgio. Eu quero já começar dizendo que é um privilégio, viu, estar aqui, um prazer também muito grande, porque há alguns anos atrás, eu é que estava assistindo, ouvindo, né, depoimentos de pessoas aprovadas em concurso para me motivar, e hoje estou tendo a oportunidade de vir contar a minha história um pouquinho e ajudar outras pessoas também, né, quem sabe. Muito obrigado, Raquel. A Raquel trabalha lá na TV Senado, onde eu trabalho atualmente. E aí eu convidei, então, nessa retomada do Eu no Senado, temos a Raquel. Raquel, começa falando para a galera um pouco sobre você, da onde você é, de qual cidade você é, sua formação acadêmica e um pouco do teu contexto de vida. Eu sou Raquel Gonçalves, tenho 39 anos. Sou de Aracaju, Sergipe, nordestina com muito orgulho. O sotaque não nega, aparece primeiro que eu. E de formação eu sou jornalista. Então, desde pequena eu já sabia que ia fazer jornalismo, sabia que queria ser jornalista, nunca tive dúvida. E quando chegou o momento do vestibular, né, fui com muita certeza disso. E assim eu fiz, cursei na Universidade Federal de Sergipe. Tive boas oportunidades na área, depois de formada, fui trabalhar, fui assessora de comunicação, tive uma empresa de assessoria de comunicação informal, né, mas tinha bons contratos na época. Mas chegou um momento que, pelo menos o mercado lá, sergipano, ele é muito restrito e paga muito mal, muito pouco. Então, por mais que eu gostasse do que eu fazia, eu não gostava do que eu ganhava. Né? E dessa falta de perspectiva, de melhorias mesmo dentro da área. Então, em paralelo a isso, Sérgio, eu comecei a vender uns produtos de emagrecimento e controle de peso. E aí eu comecei a fazer isso como uma renda extra, só que acabou que ela se tornou uma renda principal. E nesse ínterim, né, eu pedi demissão do meu trabalho, onde eu era assessora de comunicação, para me dedicar completamente a essa nova atividade, né? Então, fui ser vendedora, fui tentar empreender, porque tinha, dentro de uma lógica de equipe, de comissões e tal. E assim eu passei 8 anos de minha vida, né? Completamente consciente do que eu estava fazendo, por questão financeira mesmo. E foi muito bom o tempo que eu passei, né, nessa empresa, foi muito bom tudo que eu fiz. Eu aprendi a lidar com muitas pessoas, com gente, conhecer gente, né? Assim, de você conseguir extrair das pessoas, né? Mesmo pela linguagem silenciosa, né? De começar a entender as motivações das pessoas e tal. Tive a oportunidade de ter uma equipe grande também, então eu dava muito treinamento, eu viajava bastante no Brasil todo. Saí do país também para alguns eventos da empresa e tudo. Então, assim, foi um período muito bom. Mas chegou um momento na minha vida, e esse momento foi quando eu tive minha filha. Minha filha hoje está com 9 anos. Então, quando eu tive minha filha, eu percebi que aquela rotina de vida que eu tinha, porque trabalhar de 12, 16 horas por dia era o meu normal, era o meu comum. Nossa. Então, era uma vida muito, muito agitada, que cabia para aquele meu momento de vida anterior. Mas para esse meu novo momento de vida, como mãe, eu não queria mais aquilo para mim. E eu percebi que quando eu tive ela, tudo aquilo que eu vivia não era sólido. Eu não consegui construir grandes coisas, porque eu reinvestia muito no próprio negócio. Então, a partir dali, eu entendi que eu era 100% de mim mesma. Então, eu não poderia me ausentar, eu não tive direito praticamente de ter uma licença maternidade, vamos falar assim, porque já era com minha filha pendurada debaixo do braço para ir para a rua, porque é meta, né? Então... Acabou o mês, virou mês, aquilo que você fez no mês passado já não serviu de mais nada, começa o mês tudo de novo. Então, precisava de uma dedicação. Já ansiosa para colocar ela para te ajudar a vender. Quase isso, né? Praticamente isso.
Mas essa rotina de vida já não era mais o que eu queria, porque você já está em um outro momento de vida, você já tem outras necessidades, outras prioridades. E eu vi que se eu não me mantivesse no negócio 100% como eu era antes, também eu não teria o mínimo financeiro de padrão para poder me manter, me sustentar da forma como eu idealizei. E eu vi que aquela matemática não ia fechar, porque eu não queria mais me dedicar como eu estava me dedicando, né? E percebi que eu não tinha o direito também de me ausentar. Foi meio que isso. E ali eu comecei... Meu esposo, que trabalhava, também saiu do trabalho para a gente trabalhar juntos. Então, estávamos os dois com essa única renda. E com aquela queda ali, né, depois da maternidade, a gente viu que, tipo, temos que tomar uma providência. Vamos Precisava de ver uma que segurança, caminho. estabilidade. Já estava agora querendo outras prioridades, né? Exato. O que você acabou de citar. Segurança, estabilidade, qualidade de vida. A tão qualidade de vida que a gente busca. Exato. E ali eu sabia que eu não teria. E aí você buscou essa qualidade de vida, essa segurança e estabilidade no serviço público, no concurso público. Mas como que chegou até o concurso público? Por exemplo, algum amigo seu já era concursado? Você ouviu falar, sei lá, na televisão? Como que chegou? Eu vou querer concurso, eu vou querer esse órgão ou outro órgão. A ideia de concurso público, de ser servidora pública, foi uma ideia que sempre eu afastei. Não foi algo que eu quis, que eu busquei, assim, né? Que eu tracei minha vida para aquilo, que muitas vezes as pessoas, né, já vai buscando um caminho já nesse direcionamento. Não foi o meu caso. Pelo contrário, nesse momento de vida, é aquele ponto de inflexão da nossa vida, né, Sérgio? Que a gente precisa mudar, que a gente precisa tomar uma decisão, que a gente precisa fazer algo diferente. E nesse momento de inflexão de vida, eu pedi muito a Deus. A gente orou muito pedindo a Deus uma orientação. Eu lembro que eu dizia muito assim, eu digo, meu Deus, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Agora, não me deixe perder mais tempo. Era a única ideia assim, que eu tinha, que eu não queria mais perder tempo de vida, para chegar mais lá na frente e perceber que eu estava num caminho que depois eu teria que pegar uma outra direção. Era a única coisa que eu pedia a Deus. Só para eu entender, e a galera também, nesse momento você estava com qual idade? Que você decidiu começar a estudar? 2017. Eu sou ruim de conta. 2017. 7 anos Há 7 anos atrás, estou com 39. 32. Mais ou menos isso. Então, a galera que está assistindo, poxa, eu já estou com mais de 30 anos, será que eu devo, né, seguir essa trajetória do estudo, começar agora, começar do zero? E essa questão dos 30 anos tem um peso, assim, porque foi justamente depois dos 30 eu disse, pronto, o que eu tinha para testar na vida, para arriscar, enfim, para tentar, eu tentei até os meus 30. Né? Eu acho que eu fui atrás do que eu achei que seria o certo no momento e tal. Agora, já não é mais tempo de errar. Foi justamente essa minha oração para Deus. Que Ele me iluminasse, me mostrasse de uma forma clara, tocando bandinha. Né? Enfim, que eu não tivesse dúvida de qual era o caminho que eu iria seguir. Mas, pelo meu histórico, eu imaginei que eu iria para o caminho do empreendedorismo, da mesma forma, que eu ia abrir uma loja, ia atrás de uma franquia, mesmo sem dinheiro, mas ia atrás de um empréstimo, ia fazer alguma coisa nesse sentido. Ainda o concurso público não tinha sido algo que tinha saltado aos meus olhos. Uhum. Foi quando, então, eu tenho um irmão que era bombeiro lá em Sergipe e também não estava num momento de vida muito bom e decidiu, depois de 18 anos, 15, 18 anos do bombeiro, estudar para concurso. E toda vez que eu chegava na casa dele, ele estava estudando. Toda vez que eu chegava na casa dele, ele estava estudando. Uma situação semelhante à minha, já tinha família, né? Já tinha menino e tal. E aquilo começou a me alimentar. Porque meu marido sempre dizia assim, por que você não estuda para concurso? Porque eu sempre fui estudiosa, né? Eu sempre fui afeita aos estudos. Uhum. Mas, enfim, eu sempre rejeitei essa possibilidade. Mas aquilo foi me alimentando. Sempre que eu chegava lá, eu via aquilo, aí eu ficava, meu Deus, será que é um caminho? Será que é isso? Mas ainda insegura. Até que teve um edital que ele mandou para mim, esse meu irmão mandou para mim no WhatsApp, disse, olha, tem na sua área aí de comunicação. Foi TRT 20, que é lá no meu estado, que é lá em Sergipe. E tinha para jornalismo, para comunicação. Aí eu peguei aquele edital, olhei de noite, e faltava poucos dias para a prova, assim, já era muito próximo a data do pagamento da inscrição para o dia da prova. Eu tinha pouquíssimo tempo, afastada de estudos, né, nesse sentido, há muitos anos.
E eu fiquei, meu Deus, será que eu devo arriscar ou não devo? Como eu ainda estava sem saber o que fazer, ainda buscando respostas, então vamos buscar agindo, né? Minha ideia é essa, a gente tem que entrar em ação para Deus ajudar, né? Oração, é orar, mas a ação, né? Então vamos vendo qual é o caminho que a gente vai. E fiz a inscrição para esse TRT-20, estudei que nem louca mesmo, assim, de botar a bunda na cadeira, passar as madrugadas, peguei direito, matéria de direito, pela primeira vez na minha vida, direito administrativo, constitucional. Ou seja, você, que é da área de jornalismo, só para a galera entender, no Senado, a Raquel ocupa o cargo de analista legislativo à administração, Isso. que é o mesmo cargo que eu tenho. A gente é do mesmo cargo. Mas começou tentando para um cargo na sua área, né, de jornalismo, de comunicação, mas nunca tinha estudado. E aí, de repente, você fala aqui no Eu no Senado, pô, daí comecei a estudar igual uma louca. Mas o que você buscou como fonte de estudo? Você estudava com base em quê? Apostilas, livros, cursinho? Foi buscar onde isso? Então, eu era completamente desorientada no mundo dos concursos, né? Tava começando ali, então não tinha referência, repertório, nada. Então, eu fui meio que na intuição mesmo. Então, peguei o edital, abri o edital, vi o que é que existia naquele edital, por onde tem que começar, que foi quando eu disse que eu vi pela primeira vez direito administrativo da minha vida, a primeira vez direito constitucional. E aí, eu fui seguindo o edital. Peguei materiais gratuitos na internet, esses cursinhos para concurso, eu já tinha certeza que eu não ia fazer presencial. Eu precisava fazer pela internet, porque eu estava trabalhando, eu tinha família, né, enfim. Então, não dava. O tempo de deslocamento para estar no curso presencial, enfim, não cabia na minha rotina. Eu tinha que estudar de madrugada, então era o que dava. E aí eu comecei a abrir meus cadernos e pegar a matéria, cursos gratuitos na internet. Eu nem paguei cursinho naquela época. Então, eram professores isolados. Então, tinha uma professora específica, o nome dela era Elisa, esqueci o sobrenome, que a base do meu caderno de direito administrativo era dela. Aí tinha uma outra professora de português, que eu peguei meus cadernos de ensino médio, que eu tinha guardado de português. Era a minha base de português, mas eu acrescentei com a outra professora. E onde que você encontrava esses professores? No YouTube. No YouTube? Eu botava lá no Google, no YouTube mesmo, botava o nome da matéria e tal, e aí eu tentava ver alguma estrutura que tivesse um curso um pouco maior, que não fossem aulas isoladas. Uhum. E eu consegui achar, né, em algumas matérias. E outras, quando eu via que estava deficiente, porque como é que eu sabia que eu estava deficiente? Pelas questões que eu respondia. Uhum. Isso eu não vi, isso a professora nem falou, isso eu não tenho anotado. Sim. Então, eu buscava outros professores, no YouTube também, gratuitamente também, que me suprisse aquele assunto. E assim eu fui fazendo, meio que um Frankenstein, né? Meu material começou meio assim, um pouco de cada um, mas era o que eu tinha no momento, porque eu tinha cerca de 1 mês e meio para essa prova. Do dia que eu disse, fiz minha inscrição para o dia da prova, era muito próximo. E aí foi nesses trancos e nesse barrancos... ritmo fiz essa prova. O que aconteceu, Sérgio, com essa prova? Eu fui desclassificada. Eu achei que seria mais fácil começar pela área de comunicação, né? Pelo jornalismo e tal, por eu ter mais facilidade. Eu fiz essa prova para jornalismo, mas eu fui desclassificada. Mas, por incrível que pareça, aquilo ali foi um impulso. Né? Eu não tomei aquilo como algo negativo, pelo contrário. Eu pensei assim, meu Deus, se com tão pouco tempo de estudo eu consegui chegar até aqui, por quê? Mesmo desclassificada, na minha parte objetiva, eu fiquei em 8º e 10º lugar. Mais ou menos 8º, 10º. O que você quer dizer com desclassificada? Então, porque na parte da discursiva, eram 2 questões. E uma das questões discursiva, eu tirei 10, ou 100, não lembro qual era a referência, mas eu tirei a nota máxima. Mas na outra eu zerei. E eu não podia zerar. Eliminado. Então, eu fui eliminada, desclassificada, porque eu zerei. Eu não entendi a pergunta. Eu nem sei o que foi que aconteceu nesse dia. Eu já pensei desclassificada, abri o celular no meio da prova, chegou atrasada, deu de cara no portão. Fiz a parte objetiva, e pela parte objetiva, eu fiquei ou foi entre 8º e 10º, porque teve um empate e tal. Então, aquilo me animou, por incrível que pareça, apesar da desclassificação. Eu digo, caraca, se em tão pouco tempo, sem nenhum contexto anterior, né, com um pouco mais de dedicação, eu cheguei nesse resultado para analista de tribunal,
Sim, Eu imagina. disse, pode ser que seja um caminho, mas eu ainda não estava segura se seria isso. E aí vem a parte de fé. Viu? Minha história tem muito de fé. Um dia eu estava na igreja e aí, orando, continuei minha oração, não foi? Pedindo a Deus, Senhor, me ilumine, me mostre se é isso e tal. E um dia eu estava na igreja, poucas pessoas se levantaram na hora que teve a oferta lá, do dízimo e tal. Poucas pessoas, você contava no dedo das mãos. E nesse dia eu estava lá. E nesse dia eu me levantei. E aí, depois dessa oração que o pastor fez lá na frente, começou a música, a banda tocar, o louvor. Mas ele voltou, pediu para a banda parar e disse assim para mim. Lembre que eu estava em oração. Ele disse assim, Deus está mandando dizer para alguma pessoa que está aqui hoje, das que se levantaram, né? Que a sua bênção vem por aprovação em concurso público. Uau, até Com dei uma essas leve arrepiada aqui. palavras. Nessa clareza. Esse pastor, inclusive, que é o meu pastor lá em Aracaju, ele era meu cliente. Então, ele me conhecia vendendo shake dentro do Espaço Vida Saudável, que era onde eu trabalhava. Era um local onde as pessoas iam, ele e a esposa dele. Então, tipo, não tinha nenhuma noção de que eu estava tentando fazer uma transição de carreira e tal. Então, ele me conhecia como a vendedora desses produtos e tal. Só para você ter uma noção do que é que eu tô falando. Então, aquilo me impactou muito. Naquela noite, eu só fazia chorar. Porque eu fui tão grata a Deus, que foi tão claro, eu sabia que era comigo. Porque foi a resposta que eu precisava. Sim. Então, daquele dia em diante, Sérgio, eu não tive dúvida de que esse seria o caminho que eu tinha que seguir. Porque a minha oração para Deus foi para que eu não perdesse tempo. Podia ser o que for. Mesmo que não fosse inicialmente o meu desejo, a minha vontade. Que bacana. E para quem está nos assistindo e não quer perder tempo, quais foram os teus próximos passos? Você passou a buscar materiais de maior qualidade? Pronto. Eram materiais PDF, ou videoaula, ou livros? Vamos falar um pouco dos materiais antes da gente entrar no quesito de revezamento de teoria com prática, com questões. Então, como que foi a tua busca desses materiais de qualidade e o que para você funcionava mais? PDF, livros, vídeo, aulas? Então, depois dessa primeira experiência meio aleatória, né, de estudo, meio que no impulso ali, YouTubezão. no YouTube, e depois desse fato que eu te contei, ali eu já, agora eu preciso realmente focar. Agora eu preciso dar força nisso, porque agora eu não vou ter dúvida de qual é o meu caminho. Meu marido conseguiu um emprego na Bahia, lá na Praia do Forte, e um lugar muito legal, muito bacana. E aí eu fiquei em dúvida se a gente ia se mudar, se eu ia para lá, se eu ficava em Aracaju, já estava com uma filha pequena, lembra disso? Então a gente passou a organizar. Decidimos que eu ia ficar em Aracaju e ele iria para lá, né? Ele ia na segunda, voltava na sexta. Então ele só estava em casa no fim de semana. E durante a semana eu deixei minha filha no berçário em tempo integral. Deixava ela lá às 7 da manhã para poder me dedicar aos estudos, porque agora eu entendi que eu precisava realmente fazer isso profissionalmente, ser concurseira profissional. E no meu trabalho anterior, que eu te expliquei, eu aprendi a ter foco, disciplina, né, coisas que a gente vai elaborando melhor na vida. Então, se eu aplicasse isso nos estudos, com a mesma dedicação, com o mesmo tempo, eu não tinha dúvida de que o resultado viria. Então, assim eu me organizei, minha filha ficava no berçário, meu marido fora da cidade, e eu deixei de fazer completamente o que eu fazia, né? Me afastei completamente. Fiquei sem renda, sem dinheiro, sem tudo, né? E dentro de casa, só estudando. E aí sim, eu comecei a organizar melhor os meus estudos. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais do universo do concurso, né? A entender, assistia tudo quanto vídeos no YouTube falando de metodologias de estudo e tal. E, no fim das contas, eu entendi que não existe um melhor, nem um pior, nem um certo, nem um errado. Tem aquele que se adequa à sua forma de aprendizado. No meu caso, eu sou um pouco mais lenta, porque eu preciso escrever para poder absorver melhor. Então, o que é que eu comecei a fazer, Sérgio? Eu comecei a ter um caderno específico, organizado para cada disciplina. Boa. Eu não tenho facilidade com PDF, nem de ler material no computador,
né? Mesmo que fosse um PDF impresso. Mas nem isso e nem ler o material no computador. Eu não tenho essa facilidade de absorção. Então era mais videoaula. Eu assistia videoaula e ia anotando e fazia no meu caderno. Então, precisava de um professor também, tem isso. Tem professores também, durante esse tempo de concurso, eu percebi que tem professores que eles vão se adequar melhor a depender do seu nível de estudo naquele momento. Então, de início, o ideal, né, se eu puder dar uma sugestão, é que você pegue um professor que consiga estruturar um caderno. Porque tem professores, por exemplo, que são muito bons, mas isso para depois, para você que já está consciente do assunto, já dominando, para depois você poder refinar ainda mais. Mas ele não consegue estruturar um caderno. E eu precisava desse caderno estruturado. Então, para cada disciplina, eu tenho um caderno, né? Então, e dentro daquele caderno, eu ia acrescentando informação no próprio caderno, nunca materiais outros ou avulsos. Então, coisas que eu ia acrescentando, assuntos que eu não tinha visto, questões que eu fiz muitas questões, né? Então, nas questões eu também tinha contato com tópicos que não tinha no meu caderno, então eu acrescentava no caderno. E nesse caderno, todos os meus cadernos, inclusive, eu só revisava o meu próprio caderno. Claro. Juntava tudo ali dentro, com a minha letra, com as minhas marcações, com os meus destaques, né? O post-it, o marcador de texto. Mas eu tinha memória fotográfica. Então, tinha assuntos que eu lembrava na prova de onde estava escrito, estava no canto superior de tal página, de tanta repetição, de ler o meu próprio caderno, o meu próprio material. Então, e eu já falei também no canal, já falamos em entrevistas, e a gente falava antes da conversa aqui começar, que você ter um caderno por matéria, colocando ali com a sua letra, às vezes uma caneta de cor diferente, isso acaba ajudando a memorizar. Ah, Sérgio, mas eu não tenho tempo suficiente até o concurso, não vai dar tempo de eu ficar escrevendo, resumindo o que o professor está falando ou o que está no PDF no meu caderno com a minha letra. Não tenho tempo. Mas, se tiver tempo, vai ajudar, porque a sua letra vai ficar mais memorizada, né? E ainda com os destaques em diferentes cores, né? Uma marcaçãozinha, uma flechinha, um mapa mental que você faz ali na hora. Então, é uma dica boa. Aproveitando esse gancho, você está com o seu caderno aí. Trouxe ele porque... A gente vai mostrar na tela. Não tive coragem de jogar fora, não. A gente vai mostrar na tela umas imagens só para ilustrar o que você está falando. Então aqui vai aparecer. É um caderno de direito administrativo, só para representar, mas eu tenho de todas as matérias, de todas as disciplinas. Sim. E até, sei lá, para você emprestar um material desse é complicado, porque as suas observações, a forma como a gente escreve, né, é muito particular, entende. Só a gente entende. Então, mas é fundamental você ter esse material. Sim. Então, isso para mim foi a base, porque quando chegava no fim de semana, eu ia revisar tudo que estava no meu caderno. Ótimo. Então, eu não ficava com 2, 3, 4, 5 materiais. Era um único material concentrado, todas as informações nesse único material. E a repetição... Exato. Foi que fez a diferença, né? Porque a assimilação do conteúdo veio pela repetição do mesmo material. Você falou uma coisa muito importante, que não tem uma fórmula mágica e única, né? Diferentes estilos de técnicas de estudo são bem-sucedidos. E a nossa é muito parecida. A minha foi exatamente assim. Eu assistia a aula ou lia o PDF e anotava no caderno por matéria. E depois eu ia recorrer a esse caderno. E ficava repetindo, girando aquela matéria, né? Todos os assuntos ali que eu já tinha anotado, sim, todos os assuntos com a minha letra, girando 3, 4, 5 vezes, lendo o caderno. Então, para mim, deu muito certo isso também. E para você, você confirma que também é uma técnica que deu certo para você. E só para não esquecer, Sérgio, quando eu fui pegando o ritmo de estudo, a gente começa a ter necessidade de ter mais tempo mesmo, né? Para poder estudar. Aí eu senti a necessidade de melhorar a qualidade do meu material. Aí eu fiz assinatura não de cursos como tem hoje, mas eu fiz assinaturas de disciplinas específicas. Né? Eu comprava online. Não comprava o pacotão, não comprava o pacotão, mas comprava disciplinas específicas. E tinha alguma disciplina que você tinha mais dificuldade, por exemplo, do direito, e como você superou isso? Vou falar dela agora, AFO. Administração Financeira Orçamentária. Eu tive muita dificuldade de entender AFO. Então, eu vi que esses materiais gratuitos na internet,
eu tentava fechar o quebra-cabeça, mas ele não montava no final. Então, essa foi uma das disciplinas que eu precisei comprar um curso. Digo, não, vou começar de novo. Peguei um outro caderno, comecei do zero, do início ao fim, para ver se ia fazendo sentido. Porque eu disse, a AFO não vai me vencer, eu vou vencer ela. E assim fiz. Até hoje eu tenho muito mais entendimento, né, da disciplina, enfim, por conta dessa insistência minha, que eu disse, eu vou vencer a AFO. Porque como era uma matéria muito difícil para muitas pessoas, assim, nessa área que está fazendo administrativo, para mim tinha que ser um diferencial. Então, eu fui em busca de vencer ela e venci. Agora, que eu nunca venci até hoje foi raciocínio lógico. Eu fiz a prova do Senado pulando literalmente raciocínio lógico, porque o tempo que eu ia demorar para poder absorver, eu tenho muita dificuldade até hoje, eu literalmente pulei. E é uma estratégia, viu, galera? E segui a vida. Você pode pular, dependendo das regras do edital do seu concurso, você pode ver, poxa, se eu pular raciocínio lógico, eu vou ganhar tempo, né? E não vou ser eliminado, tem que ver a regra do edital. Pode ser uma estratégia importante para você poupar tempo. Uma estratégia também em português. Eu sempre fui muito boa em português, né? Até pela minha profissão e tudo mais. Mas eu estudava português. Ainda assim, mesmo com facilidade, mesmo com bom desempenho, né, nos simulados, nas questões, ainda assim eu estudei português todos os dias. Eu podia variar as outras, mas português um pouquinho todos os dias tinha que ter no meu... É base, né? No meu cronograma de estudo. Fiz um cronograma de estudo mesmo, assim, colocar a segunda, terça, quarta. Esse cronograma é muito importante, a gente sempre fala aqui no canal. E você fazia isso aonde? Num caderno? No computador. No Excel? Eu fiz no computador, no Word. No Word. Botei a tabelinha de Word de domingo a domingo. Meu cronograma era de domingo a domingo. E quantas horas, em média, você estudava? Por baixo, umas 12 horas por dia. Ó, vocês ficam me julgando quando eu falo aqui no canal que eu estudei, em média, 11 horas por dia. A colega Raquel Gonçalves está aqui confirmando que se você está só em casa, ainda que ela tinha filha, esposo, então, poxa, mas ela queria muito passar, eu também. Eu queria muito passar o quanto antes, mudar de vida, ter uma qualidade de vida, renda. Então, a gente se adequa e consegue alcançar esse montante, né, essa quantidade de horas, sem maiores problemas. É aquela história, Sérgio, o esforço temporário para resultados permanentes. Exato. E se eu já me dedicava esse tempo no que eu fazia e não cheguei no resultado que eu gostaria, e aqui eu tinha certeza que queria me levar, né, em uma outra direção daquilo que eu estava buscando, por que não me dedicar de igual forma? Né, com o mesmo empenho, com o mesmo tempo, com a mesma seriedade. Então, a gente tá em casa, às vezes as pessoas... E outra, eu dei muito não, né? Porque às vezes você tá em casa, tipo, não tá trabalhando. Aqui não tenho o que fazer? Não, eu tenho o que fazer. E minha família me respeitou muito nisso, porque é a sua postura também, né? Então, eu não era a desocupada que podia fazer qualquer coisa para todo mundo. Eu era que estudava e que ninguém podia me incomodar, inclusive. Importante, inclusive, nem sempre a gente conta com a compreensão da família. Amigos, então, nem se fala, né? Mas da família, às vezes, nem a família te compreende ali naquele processo. Poxa, é o desempregado, né? Só estuda. No meu caso, foi não fazia silêncio, ficava bravo quando não ia no almoço, no jantar. Enfim, acontece. Né? A quantidade de aniversários que eu perdi, né? Enfim, de convívio social nesse período foi imensa. Eu tinha que escolher, assim, a dedo, pontualmente. Eu já sabia que meu processo tinha sido parecido com o teu, mas eu tô vendo que é muito mais semelhante do que eu imaginava. Mas vamos lá, antes de a gente entrar nos concursos em si, esse aqui eu reprovei em tantos, passei em tantos, como que você fazia? A gente já sabe da tua organização de estudo, mas como que você revezava, dosava teoria e rever o teu caderno, que é a teoria, né, com resolução de questões? Tá, deixa eu só falar uma coisinha antes, claro. Sérgio, que eu vou me lembrando agora, né, vai dando os starts. Eu disse que eu comecei fazendo concurso para comunicação. Só que eu percebi, ao longo do caminho, que eu poderia demorar muito mais para chegar no resultado se eu só me limitasse à área de jornalismo, porque os concursos eram mais escassos, mais demorados, menos vagas, tudo isso. E aí eu comecei a abrir o meu leque para fazer nas áreas administrativas, que você precisaria ter só o ensino superior. E assim eu comecei a
a fazer os 2 concursos, de comunicação e de área administrativa. Então, quando tinha concurso de comunicação, pegava meu material de comunicação, que eu fiz completo, não existia aula disponível, nada. Eu ia para a biblioteca da Universidade da UFES, de uma particular que tem lá em Sergipe, ia para uma livraria que tem lá em Aracaju, que você pode ler os livros lá. Então, eu pegava os livros da minha área e fazia os meus fichamentos, os meus resumos, e assim eu fiz meu material de comunicação. E quando tinha concurso de comunicação, eu tirava esse material. Quando não tinha, eu guardava e continuava na sequência dos outros, porque todas as outras matérias também serviriam para o concurso de comunicação. E assim eu fui equilibrando, assim. Eu não tinha um concurso específico, a não ser o do Senado, que eu chego daqui a pouco lá. O que é que eu botei na cabeça? Eu disse assim, eu não tenho pressa no sentido de que eu não tenho uma obrigação de passar naquele concurso. Eu preciso passar em algum. Então, não importa o tempo, porque eu vou passar. Né? Eu nunca me senti incapaz. E eu nunca também me medi por vaga ou no sentido de cadastro de reserva. Eu dizia assim, só preciso da minha. A minha concorrência é comigo mesma. Se alguém vai ocupar aquela vaga, por que não eu? Claro. Né? Boa, então, eu nunca tive baixa autoestima nesse sentido de concurso. Então, eu comecei a fazer esse meu material e fazia esse equilíbrio de concursos, porque eu achei que eu ia ficar limitada. Dessas duas áreas. Isso. E aí, eu não escolhi, onde eu ia chegar, eu não escolhi um único concurso. Eu pensei assim, eu vou me preparar. Os concursos que forem aparecendo, que se encaixarem dentro da minha área de estudo, eu vou fazer. Eu só tinha certeza que eu não queria fazer área policial, por exemplo. Algumas coisas que a gente vai eliminando. Mas, né, dentro de um escopo que eu escolhi, o que aparecer, eu vou fazendo. Porque eu vou me preparar no caminho. Eu não estudava para um edital, entendeu? Fora aquela minha primeira experiência do TRT, né? Eu não estudava para um edital específico, eu estudava as disciplinas. Então, eu estava estudando português, estudava administrativo, estudava constitucional, administração... As básicas para essas duas áreas. Administração geral, administração pública, administração financeira orçamentária. Então, eu estava ali com aquela base pronta. Para quando viesse um edital, aquele edital ia me escolher. Né? E uma ou outra disciplina a mais a gente acrescentaria numa necessidade de ajuste para um edital específico. E aí eu comecei a fazer minhas rotinas de estudo, já entrando especificamente na sua pergunta. Videoaula, anotação no caderno. Videoaula, anotação no caderno. Quando chegava no fim de semana, sábado e domingo, normalmente eu deixava o sábado para revisar o meu caderno. Então, eu voltava para só olhar caderno, tudo que já tinha visto durante a semana, e no domingo eu deixava para fazer simulados e questões. Legal. Então, eu fiz muita questão e muito simulado. Muita questão e muito simulado, que me ajudou bastante. Porque ali você vai refinando. As questões é o refinamento. Porque na questão você vai ver o que você está inseguro, o que você sabe mais ou menos, o que você realmente tem segurança do que está, né, fazendo, e o que não sabe. Então, quantas vezes eu peguei assuntos ali, achando que já estava tudo bem, e vi que eu nem tinha visto aquela questão no meu caderno. Eu digo, é um problema. Sim. Tem que ter essa informação no meu caderno. Aí ia lá pro meu caderno. E depois desse período, para refinar ainda mais, foi que eu fui para a letra seca da lei. Então, a 8666, depois mudou, né? Para o Senado, eu precisei até estudar a nova lei de licitações. A 8.112. Aí, para refinar, para melhorar, para ficar no nível maior, mais competitivo, porque eu já estava no nível bom, mas eu precisava ficar excelente. Aí é que eu fui para a letra seca da lei. E aí, fazendo as minhas anotações nas leis, né? Porque já estava com o assunto já mais solidificado pelo meu caderno. Ótimo. Aí, na letra seca da lei, eu ia para os pormenores, para me deixar num nível de qualidade ainda acima do que eu já estava conseguindo até então. Legal. E eu media isso de prova por prova, Sérgio. Tipo, eu fazia uma prova hoje, né? Uma prova de concurso. E aí, nessa... O que eu tinha na cabeça, assim? Que a próxima prova, eu tenho que fazer melhor do que a que eu fiz anterior. E eu não posso errar mais as mesmas coisas que eu errei nessa prova. Eu tenho que estar sabendo o que eu sei, mais aquilo que eu errei na prova para a próxima. Eu não me permiti errar de novo as mesmas coisas. Boa. Por isso, eu sempre estudei minhas provas. Eu fazia a prova, fazia questão de
levar o material para casa, já sempre saía no final, porque normalmente era o que dava para fazer sempre, né? Sempre ia até o fim, mas mesmo que acabasse antes por alguma razão, eu esperava para poder levar o caderno, porque eu precisava estudar aquela prova. O que é que eu fiz da mesma forma? Insegura. O que é que eu não estava sabendo? O que é que eu nunca vi? Qual foi o assunto que eu lembro muito em administração? Tinha provas que... administração geral. Nunca vi esse assunto na minha vida. Como assim? Então, né, vamos agora acrescentar para a próxima. Aquilo já fazia parte agora do meu caderno de administração. E de uma prova para outra, eu consegui ir fazendo essa melhoria. E a concorrência era comigo mesma. Né? E não quando começaram a surgir as aprovações de uma prova para outra que você comentou, como que começaram a surgir as aprovações na sua vida? Quais foram os órgãos? Com quantos anos de estudo começaram as primeiras aprovações e quais foram? Foram 2 anos trancado em casa, estudando mesmo, a bunda na cadeira, nesse ritmo que eu tô te falando. Quando o meu marido chegava, fim de semana, eu não fazia nada dentro de casa. Ele fazia tudo para eu continuar estudando. Né? Saía com minha filha, ia fazer as coisas, deixava a comida pronta para eu continuar estudando. Então, foram 2 anos nesse ritmo. Eu descansava um pouquinho. No fim de semana que ele não vinha, a gente ia para lá. Né? Então, foi um tempo muito bom, também diferente, né, da nossa rotina, mas muito proveitoso. E eu acabei também fazendo muita prova na Bahia. Porque como ele já estava lá, eu pensei que, de repente, nosso caminho ia ficar por lá. E aí comecei a fazer prova na Bahia também. E aí foram 2 anos realmente nesse ritmo. Até que veio a primeira convocação. Porque classificada a gente vai ficando, né? Fui desclassificada em alguns, né? Nem entrei na lista em outros, mas outros eu fui ficando na lista. Só que eu passei em primeiro lugar no concurso da Assembleia Legislativa lá do meu estado. O primeiro concurso da Assembleia que existiu. E eu passei em primeiro lugar para jornalista. Uau. Então, eu sabia que era questão de tempo me chamarem. E aí, meu marido ficou preocupado. Ele disse, se te chamarem, você vai parar de estudar. E aí vai ser um problema, porque eu já estava fazendo provas com níveis melhores. Só que ele sabia que eu ia voltar para minha área, que eu ia ser apaixonada pelo que eu fazia e ia me acomodar lá. Então, a gente teve uma conversa, assim, em casa, para decidir se eu assumiria ou não. Se me chamassem. Teve esse dilema, vamos falar assim. Mas a gente concurseiro, né? Esperando a primeira convocação da vida. Resumo, fui. E eu fui muito feliz, Sérgio, lá. Realmente, foi verdade, me acomodei. Mas, nesse ínter, eu já tinha feito outras provas, então eu estava também aguardando, né, outras convocações. Passei praticamente 3 anos lá na Assembleia. Fui muito feliz lá, muito feliz. Tive excelentes oportunidades. Fui trabalhar na TV Alesi, né? E, enfim, foi um momento muito bom para mim. Mas eu tinha outras aprovações. Então, eu também estava aprovada no TRF5, tanto para técnica quanto para analista. Para técnica, eu estava em 18ª. E analista eu estava melhor. Eu ia ser a 3ª. Só que só chamaram 2. Ixi. Então, venceu o concurso no início desse ano e nunca chamaram esse analista. Mas eu acompanhava todos os dias Diário Oficial. Todos os dias. Tanto o Diário Oficial, quanto os convocados dos concursos que eu tinha feito para saber quem estava na minha frente, quem não estava, quem tinha aceitado, né, a convocação, quem já estava em outro órgão melhor. Então, eu mapeava tudo. Então, tem o da Assembleia, que eu fui chamada e fui trabalhar. Também eu fui aprovada no TRF5 para analista e para técnica. E na CL, no STJ, fiquei bem lá atrás, mas dentro da lista dos aprovados, eram 120, 130 no final que ficaram. Eu estava dentro dessa lista. Nunca chamaram também, acabou o concurso, chamou pouquíssima gente. E continuo aprovada, que é o único concurso que hoje eu continuo aprovada válido, que só vence no próximo ano, é o da CLDF. Da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que lá eu estou aprovada para jornalista. Ah, interessante. Faltam 2 ou 3 para chegar em mim. E como que surgiu o Senado aí? Porque é o que mais interessa aqui, não é no Senado. E assim, do momento em que o edital do Senado foi divulgado, houve algo diferente na sua preparação aí? Completamente, porque eu já estava em outro momento de vida. Eu estava na Alesi, quando eu recebi uma ligação do RH, do TRF, dizendo que o TRE de Sergipe queria fazer um aproveitamento de lista no cargo de técnico judiciário.
Então, a importância, né, da gente estar nas listas, né? Que a gente nunca sabe no que vai dar depois. E aí, eu aceitei, porque eu ia sair do emprego de um trabalho estadual, já ia ser federal, já ia ser regida pela 8.112, né? Que é o sonho da maioria dos concurseiros. E eu aceitei e assim foi que eu saí da Alesi, indo para esse cargo de técnica judiciária no TRE. Lá, para minha tristeza e decepção, na minha cabeça, inocentemente mesmo, eu achei que eu conseguiria ir para a área de comunicação, né? Porque como técnica eu poderia estar em técnica administrativa, então eu poderia estar em qualquer setor, mas não é bem assim que funciona lá. Resumo, eu fui direto para um cartório eleitoral no interior de Sergipe, numa cidade que fica a 2h30, 2h15 de Aracaju, da capital de onde eu morava, fronteira com Alagoas, né? Fronteira com Penedo, é dividida só pelo Rio Sergipe. E foi nesse lugar que eu me encontrei nos meus últimos 2 anos antes de vir para o Senado. E aquilo me causou muito impacto, Sérgio. Apesar de ser algo que eu escolhi, né? Foi algo que eu busquei, já estava no emprego federal, tudo. Mas eu não me adaptei. Era um trabalho extremamente burocrático. A distância da minha cidade também, porque eu não me mudei, minha família continuou em Aracaju, então eu me acordava 4, minha rotina mudou completamente. Eu me acordava 4h da manhã, pegava um táxi que passava lá em casa e passava em outros lugares, e chegava às 7h30, saía 5 horas de casa e chegava às 7h30 para trabalhar. Às 14, 15 horas eu retornava ou de táxi ou de Coppertause, que é o transporte público intermunicipal lá do meu estado. E aquilo me causou muito cansaço, mesmo assim, cansaço real. Era uma rotina diferente, não era o que eu estava esperando, né? Um tipo de trabalho burocrático, então eu não ia feliz, como eu era na Assembleia. Não me identifiquei, de forma alguma, com o trabalho, não me identifiquei. Mas, conscientemente, eu teria que me manter ali, né? Eu não ia... Era a melhor perspectiva até então, enquanto eu aguardasse outras aprovações. E nesse ínterim, o Senado, depois que a gente vai começando a estudar para concurso, a gente começa a se sentir mais capaz, né? E vai evoluindo no nível de estudo. Você começa com os concursos menores e vai entendendo que outros maiores pode ser para você também. Então, como eu passei pela Assembleia, eu disse, quando abrir o concurso do Senado, eu vou fazer de certeza absoluta. E aí saiu o edital? Só que aí eu fiz mestrado. Nesse ínterim, eu fui fazer mestrado em vez de estudar para o Senado. E aí, já com o edital na praça? Não, antes. E quando saiu o edital? Né? Porque foi justamente a dúvida se eu ia estudar para o Senado ou se eu ia fazer o mestrado. Resolvi fazer mestrado. Mas também eu pensei assim, mais tarde para frente, a depender do concurso que eu faça, isso pode me servir como título. Então, eu não achei que eu estava completamente fora do contexto do concurso. E não estudei para o Senado. Quando eu deveria ter estudado, já me preparando antes. Só quando eu estava no TRE, nesse contexto que eu estou te dizendo, num local que eu não estava feliz, no trabalho que eu não gostava, a única parte boa lá, além dos amigos que eu fiz, que me acolheram super bem, interior, é muito bom por isso, né? Mas foi as eleições, que as eleições é algo excepcional. Eu sempre brinco, eu não escrevi um livro, não plantei uma árvore, mas eu fiz uma eleição. 5 municípios, é uma estrutura mega, e aquilo me deu um pouquinho de ânimo lá no meu trabalho, porque eu tenho contato com gente, né? Com mais pessoas. E aí, nessa situação do TRE, insatisfeita, já sem estudar, pelo menos, estudar para concurso, 4 anos, sem pegar um livro de concurso, sem fazer uma prova de concurso, o edital do Senado sai. Só que a prova era 1 semana depois das eleições. E eu fiquei, meu Deus, a chance que eu quis na minha vida chegou no momento totalmente inapropriado. Que eu praticamente morei nessa cidade, em Neópolis, em 3 meses durante as eleições. Mas ou é agora ou nunca. Na minha cabeça, eu só pensava, um trem só vai passar agora. Ou eu entro nele ou eu perco esse vagão. Porque mais tarde, mais velha, a gente, né, com outras obrigações, já estava com outro filho, já, com meu 2º filho, então você já fica mais pesado. E eu disse, vai ser agora, vai ser desse jeito, é o que eu tenho. Pediu férias, pediu alguma licença? Não. Conseguiu estudar quantas horas com o edital na praça? O edital, não sei se foi em julho que o edital abriu, mais ou menos assim. E eu já no preparativo das eleições, já trabalhando, hora extra e tudo mais.
Era o que eu tinha. Então, Sérgio, quando eu saía de casa, no táxi, eu não dormia mais. Porque eu cochilava, né? De 5 até chegar lá. Eu estudava. Na volta, também no ônibus. Eu tenho foto dentro do carro, tenho foto dentro do ônibus. Eu tirei, que eu disse assim, um dia, essas fotos ainda vão dizer muito. Né? Vão valer bastante. No ônibus, entrava gente vendendo água, vendendo paçoca, vendendo milho. E eu estudando dentro do ônibus, voltando para minha cidade. Quando não, eu ficava em Neópolis, eu dormia lá, para poder, de noite, não ter esse trajeto de ida e vinda. São 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Para poder ficar lá, para poder, depois do horário do expediente, conseguir de noite e de madrugada estudar para o Senado. Como eu tinha base, né? Então, assim, foram 3 meses de estudo intenso. Mas com toda a bagagem que eu tive de antes. Legal. Então, não foi por conta desses 3 meses. Foi pela minha base anterior. Só precisei atualizar alguns assuntos, como esse que eu te falei, que a gente falou na estante, a lei nova de licitação. Boa. Não era algo que eu tinha mapeado, eu não tinha no meu caderno. Então, essa foi uma lei que eu precisei fazer com atenção, pegar um conteúdo novo. Mas demais. E as emendas constitucionais, a jurisprudência, o que tinha de novo do período que eu deixei de estudar até então, eu priorizei eles. Porque, querendo ou não, eu tinha uma memória, né, já guardada, assim, de longo prazo, de tudo que eu estudei. Então, já tinha uma bagagem. Então, na hora que eu ia ler meu material, o meu caderno único, todo o meu material, era muito mais fácil. Era meio que relembrar. Né? Eu não estava aprendendo novamente. Eu estava só relembrando. Então, foi mais rápido. E fui fazer a prova 1 semana depois das eleições do segundo turno. Cansada, não. Esgotada. Quando eu terminei a prova, meu marido foi me buscar. Eu sempre fui muito calma, muito tranquila. Então, eu faço prova que nem estivesse fazendo exercício em casa. Eu não tenho ansiedade e eu acho que isso me ajuda bastante, né? Porque tem pessoas que podem até saber mais do que eu. Sim. Mas não tem o equilíbrio emocional na hora de poder ter essa tranquilidade de fazer uma prova. E eu sempre tive. Só que nessa prova do Senado, eu dizia assim, meu Deus, eu não vou morrer aqui. Aqui que eu digo, lá no TRE. Eu disse, eu não vou morrer aqui. Então, era a minha chance de estar no lugar que eu sempre quis, né? Que deixei por um tempo adormecido e o momento era aquele. Fiz a prova, Sérgio. Quando eu terminei a prova, esperei meu marido e meus meninos irem me buscar. Eu só fazia chorar. Eu só chorava. Eu não disse uma palavra. Meu marido ficou em pânico. Achando que tinha ido mal. Achando que eu não tinha feito a redação, achando que eu não tinha... Eu entreguei a prova. Ele não entendeu, ele nem entendia. E eu nem conseguia falar. Mas eu estava num nível de estafa tão grande, por causa do ritmo das eleições, né? Por causa do estudo acumulado por cima, desse trajeto que eu te falei de ritmo de vida de 4 da manhã. Eu estava tão esgotada, tão estafada, que eu só fazia chorar. Foi como se dissesse assim, olha, fiz minha parte, agora vamos ver o que dá, sabe? Acabou. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Missão agora, cumprida. É com Deus. Falando em missão cumprida, a gente já chegou no nosso tempo, mas precisamos concluir aqui para o pessoal saber como que foi, desde esse dia da missão cumprida, de provas e concurso, brevemente, né? A gente tentar incluir aqui no nosso programa, e precisa para a galera se motivar, como que foi o cargo de analista de administração previa 2 vagas, certo? Eram 2 vagas, acho que 2 vagas, acho que era isso mesmo. Aí você fez para analista. Eu fiz. Qual que foi a sua colocação e como que foi o teu processo até estar lá no Senado hoje, para a galera saber como que está sendo? Primeiro, eu quero dizer que foi realmente assim, a realização de um sonho. Né? A Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. E foi um sonho que não tinha antes na minha vida, mas que depois passou a ser, né? E o Senado foi essa chancela, assim, né? Esse culminar dessa rotina aí de vida que a gente explicou. E quando eu fui fazer a correção da prova, que saiu o primeiro resultado, eu tinha ficado... Eu sei que meu resultado final foi em 62. 62. Eu fiquei em 62. De 2 vagas no edital, imagina... E eu fiquei arrasada, Sérgio, porque no dia que a gente fez, que saiu o primeiro resultado, eu tinha ficado em 18, 19, alguma coisa assim, 20. Uhum. Aí depois teve recurso para as provas, para a discursiva. E nesse recurso foi que eu fui para trás. Muita gente ganhou muito ponto.
Eu não ganhei nenhum ponto no recurso e fiquei em 62 e eu fiquei naquilo, meu Deus. E agora, né? Só 2 vagas, fiquei mais distante, quando eu estava em 20, eu já estava com bem expectativa. Deu aquela agonia no coração, né? Mas a gente acompanhando o grupo de aprovados, né? Bem empenhado e tudo mais. Resumo que hoje teve uma primeira leva em fevereiro, depois teve uma leva em outubro, outubro foram poucos, e teve a terceira leva, que foi a minha leva há 6 meses atrás. Então, em 21 de fevereiro de 2024, né, eu fui empossada como servidora do Senado Federal. E até hoje, são 6 meses que eu estou aqui em Brasília, e até hoje, Sérgio, eu vou trabalhar, assim, agradecendo a Deus todos os dias. Eu passo ali pelo Congresso, eu passo pelo Senado, eu passo pela esplanada. Eu não consigo naturalizar ainda. Entendeu? Para mim, eu ainda fico, assim, extasiada de saber que eu não estou aqui de passagem. Eu não vim fazer uma visita. De fato, agora, esse é o meu lugar. Foi onde Deus me colocou. Auge, né? Consagração. Né? E o Senado, realmente, a gente, quando estava estudando para o Senado, né, os professores falavam muito em Senado, né? E é realmente um Senado, porque é uma bênção. Né? A gente tem, além da questão financeira, né, que já é acima da média dos demais concursos, de grande parte dos concursos, você tem condições lá dentro que realmente faz aquele lugar ser um Senado. Tive outra bênção na minha vida, que foi estar na TV Senado, porque como eu sou analista administrativa, eu poderia ir para qualquer área. E eu fui, inclusive, cheguei aqui em Brasília mentalmente preparada para ir para qualquer lugar. Sim. Porque eu fiquei com tanta expectativa lá no TRE, né? Inclusive me chamaram para ir para um órgão federal lá, eles negaram para comunicação. Então eu fiquei com tanta expectativa de sair e acabou não dando certo, que eu vim para aqui pronta para fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que Deus, até maldição transforma em bênção, né? Então aquilo no TRE que foi algo ruim, negativo para mim, né? As portas que foram fechadas, que eu tentei. Mas aquilo foi o impulso que eu precisava para poder estudar, para estar aqui hoje, que era o meu destino final. Né? Então, às vezes, a gente não entende os caminhos. Que trajetória, que história, né? E aqui estamos. E a TV foi um presente também. O clima organizacional é muito bom, né, lá dentro do Senado. A estrutura da casa. Hoje mesmo, eu tenho uma pauta, minha pauta hoje é lá no plenário. Então, quando eu entro ali no plenário, que eu vejo a história passando na minha frente. Sabe, Sérgio? Então, assim, eu como jornalista, isso para mim é o ápice, né, da satisfação profissional. Então, voltei para minha área, que né, felicidade atuo na ter TV, conseguido tô no Senado. Então, assim, eu só tenho gratidão no meu coração. Gratidão. E no resumo, né, essa minha aprovação foi um projeto de família. Né? Sim, sim. Então, me juntei, eu com meu marido, a gente, né, um apoiando o outro nas necessidades e para chegar. Então, a gente não chega. É difícil, né? Porque o estudo de concurseiro é muito solitário. Né? Mas ajuda, facilita se você tem esses apoios, esses suportes, né? Essa rede de apoio. E sobre gratidão, que é esse programa, esse canal, que é o Eu no Senado. Eu também sinto muita gratidão, então a gente quer devolver isso com histórias inspiradoras, inspirando concurseiros, inspirar essas pessoas que vão assistir a sua história, a sua entrevista, conhecer sua trajetória, né, de tanta luta, batalha, enfim, para chegar onde você está hoje. Raquel Gonçalves, analista do Senado na área de administração, trabalhando na TV, que é a sua área. Muito orgulho. Muito obrigado pela sua participação nesse retorno do Eu no Senado. Eu que agradeço, Sérgio, e espero que outras pessoas também, assim como eu fui inspirada por tantas histórias, durante os intervalos de almoço e lanche, eu ia ver história de motivação, ia me motivar sozinha em casa, vendo histórias de aprovados em outros concursos. Então, para mim é uma alegria muito grande, de fato, poder estar aqui, né, analista do Senado Federal. Obrigado. E aqui no Senado a gente tem muitas outras histórias inspiradoras, assim como a da Raquel. Você pode conferir os outros vídeos. Se ficou alguma dúvida sobre a história da Raquel, eu queria saber qual que foi o professor que ela gostou de AFO, Administração Financeira Orçamentária, ou qualquer outra dúvida, como que é o dia a dia em Brasília dela, né? Você deixa aqui nos comentários, a gente vai respondendo as perguntas, se inscreve no Eu no Senado
e também compartilha com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.